Olá! Na aula de hoje, nós estaremos tratando assuntos relacionados à Idade Média, Alta e Baixa Idade Média. O tema da nossa aula é os conflitos gerados pelas cruzadas e as transformações sociais e econômicas. É importante entender que nesse momento nós estamos tratando assim de várias informações devido a ser um período muito rico. Na Idade Média, a religião tinha uma grande importância. Os conflitos, as cruzadas, as mudanças da geografia vão determinar vários aspectos que dentro desse período eles vão modificar a sociedade, a economia e vários outros aspectos relacionados principalmente à questão da geografia. Vamos abordar alguns aspectos importantes e fatos da nossa linha do tempo. Fatos extremamente importantes que ocorreram mudanças na Europa devido a esses aspectos. Quais foram os principais motivos que acarretaram o início das cruzadas? Que interesses econômicos estavam em jogo neste momento? Quais foram as dificuldades vividas pela concentração de pessoas nas cidades? E quais foram as mudanças ocorridas na estrutura do poder e na consolidação dos estados modernos? As cruzadas e a religiosidade. A Idade Média, o crescimento populacional, a expansão territorial, foi uma nova realidade que ocorre na Europa. A crise da sociedade, na realidade, ela vai aparecer principalmente pela falta de terras, consequentemente, uma dificuldade para se desenvolver a agricultura e, a partir daí, a falta de alimento. Essa falta de terras, ela é gerada principalmente em uma tensão entre nobres e o clero. Essas duas classes vão sofrer, basicamente, pelo aspecto das cruzadas. Esse evento, ele vai modificar grande parte da geografia na Europa. E a partir daí, essas duas classes vão sofrer bastante. Nós estamos falando relacionado em torno do ano 1000. Os turcos, povos vindo da Ásia Central, adeptos do islamismo, uma religião totalmente diferente do cristianismo vivido na Europa, iniciaram uma guerra santa chamada de Jihad para a expansão de seu território. E foi a partir daí, na realidade, que nós temos então o imperador Aleixo I, que foi a pessoa que, juntamente com Urbano II, traz essa reivindicação e a partir daí, na realidade, esse momento foi um momento de reunião dos reis católicos para então retomar o território que seria inicialmente de domínio cristão. Nesse momento, nós vamos observar um trecho do filme As Cruzadas, que relata principalmente esse ambiente vivido dos conflitos. É a partir daí, na realidade, que nós observamos efetivamente, em 1095, através do Papa Urbano II, como foi esse evento, o início das Cruzadas. In 1095, at the Council of Clermont, Pope Urban II preached the First Crusade. It didn't matter that Muslims had ruled Jerusalem for 400 years. Europe needed a common enemy, a place to channel its violence. The response was overwhelming. There are wives, there are women who are not wives, there are household servants, there are elderly men who can't fight, there are priests who can't fight. What he gets is a mass pilgrimage, whole villages going to the east to defend the holy places and to purify themselves of their sins. Como nós pudemos perceber, nesse trecho, ele enfatiza principalmente a questão da luta, das batalhas, o motivo dessas batalhas. A justificativa das mortes que ocorreram nas cruzadas, elas tinham uma relação com a religião. E a partir daí, na realidade, você tirava aquela culpa das pessoas quando ocorria efetivamente essas mortes em batalhas.
É justamente nesse período que nós entendemos assim que tanto do lado dos mouros quanto do lado dos cristãos, esse conflito ocorria e essa justificativa pela luta, pela guerra e pelas batalhas ocorria principalmente através da religião. E é nesse momento, na realidade, que nós questionamos e voltamos à nossa primeira pergunta lá. Quais foram os principais motivos que acarretaram o início das cruzadas? É justamente nesse momento que nós entendemos que a religião tem um espaço extremamente importante para o início das cruzadas. Mas também é importante identificar que a questão territorial foi outro fator que também foi identificado. A falta de território, as dificuldades econômicas que ocorreram também foram fatores que estiveram presentes nos motivos das cruzadas. E esse evento ele demora um tempo muito grande, principalmente gerações e gerações de soldados, de guerreiros estiveram presentes nesse conflito. Então, esse evento tem uma importância muito grande na remodelação que ocorreu na Europa. Veja na sua tela algumas informações relacionadas principalmente ao armamento entre cristãos e mouros. Existia uma diferença grande quando nós tratamos principalmente do armamento. Os cristãos tinham armamentos mais pesados, principalmente relacionado às malhas que eles usavam, que eram todas feitas de argolas de aço, que efetivamente era uma proteção. Por outro lado, dificultava bastante os seus movimentos em batalha. Já a estrutura relacionada dos mouros, nós podemos perceber que o armamento e a sua vestimenta, ela era muito mais leve. Coletes de couro, espadas mais leves, a lança era mais leve e o escudo era efetivamente feito de madeira. Assim, nós temos na realidade uma diferença entre esses dois soldados, porque a habilidade dos dois era dificultada principalmente para os cristãos no peso das suas armas. Para os mouros existia essa facilidade. Outro aspecto importante que nós temos também é como era a estrutura das batalhas. Os cristãos, eles centralizavam o seu combate e os mouros trabalhavam principalmente ao entorno do combate. Eram efetivamente técnicas inovadoras que os cristãos não conheciam. E a partir daí, na realidade, nós temos efetivamente sucesso de várias batalhas que os mouros tiveram com relação aos cristãos. Várias foram as batalhas das cruzadas. E com o passar do tempo, as mudanças das técnicas do soldado, dos cavaleiros cristãos, foram se aperfeiçoando com as novas técnicas apresentadas pelos soldados mouros. As consequências das cruzadas e o renascimento das cidades e o comércio. Nesse momento, nós observamos que as cruzadas tiveram efetivamente consequências na Europa, principalmente quando nós retratamos o aspecto econômico e cultural. Grandes perdas ocorreram principalmente na força política dos senhores feudais. O investimento que os senhores feudais tiveram nas cruzadas foi muito grande. Tiveram que manter soldados, alimentação, armamento e principalmente animais, que se perdiam muito nas batalhas. Com isso, nós temos a relação do fortalecimento do poder real. É a partir desse fortalecimento que nós observamos que vai modificar o cenário político da Europa. A reabertura do mar Mediterrâneo vai efetivamente trazer uma perspectiva diferente quando nós tratamos principalmente da economia. Rotas que até então estavam fechadas devido ao conflito, elas vão ser reabertas. E a partir daí nós teremos várias influências que vão ser identificadas principalmente no aspecto econômico e cultural na Europa. Essa relação comercial vai trazer, além de produtos comercializados, também influências culturais que vinham dos outros lados e vinham principalmente de países que até então não se tinha esse contato. A ampliação dos aspectos culturais na Europa, eles vão ser relacionados principalmente a esse contato com outras terras. E a partir daí, na realidade, nós teremos várias outras mudanças também nas cidades. A partir do século XI, na Europa, o aumento populacional vai ser muito grande. As cidades vão crescer e, principalmente esse crescimento, nós percebemos que as atividades comerciais internas também vão ser mais intensas. O aumento da produção de alimentos vai ser uma consequência e também uma necessidade. E a partir desse contato que ocorreu
entre outros povos, muitas informações tecnológicas vão aparecer também nesse ambiente europeu. O surgimento de novas técnicas vão ser importantes, vão modificar o cenário que nós retratamos na Europa. As técnicas utilizadas principalmente na agricultura serão inovadoras, serão importantes, porque a partir daí, na realidade, nós temos efetivamente a mudança da produção. Ela vai aumentar e, ao mesmo tempo, vai ter uma qualidade melhor. É justamente esse momento que é importante nós identificarmos a produção de alimento, devido a essa aplicação destas novas técnicas. Uma das técnicas que nós vamos encontrar e vai estar presente na Europa será basicamente o sistema trienal de divisão de terrenos para plantar. Ou seja, a agricultura ela vai efetivamente ter essa mudança. Por que acontecia esse fato? A partir do sistema trienal é dividido uma grande porção de terra em 3 terrenos. 2 terrenos efetivamente serão utilizados para agricultura e um terceiro terreno estará descansando, para que esse período de 1 ano ele possa recompor os nutrientes do solo. E assim sucessivamente, eles vão efetivamente trocando esses terrenos para que sempre um deles esteja descansando durante o período de 1 ano. A produtividade aumenta. É a partir daí, na realidade, dessas pequenas técnicas que a mudança, principalmente na produção de alimento, vai acontecer na Europa. Nas cidades, o aumento da quantidade de produtos comercializados retrata e traz uma classe social que até então estava adormecida, que seria a burguesia. A expansão territorial através do comércio, as fronteiras, elas foram quebradas. E a burguesia aumenta esse poder econômico através do quê? Da comercialização. Importante para os reis e importante também para essa classe. Observemos o mapa que trata essa informação relacionada a essa expansão territorial. O aumento do poder econômico da burguesia foi um fator importante. A intensificação desse comércio. O comércio com o Oriente foi estabelecido devido à grande quantidade de produtos que atendiam às classes mais altas. O consumo da seda pela alta sociedade foi muito grande. É a partir daí, na realidade, que nós temos um produto que ganhou grande mercado, foi vendido em grande quantidade na Europa. E as classes mais altas absorveram essa ideia e começaram a consumir esse produto. Sendo ele uma novidade, passava a viver na alta sociedade, principalmente produtos que vinham de outros lugares. Voltamos ao nosso questionamento. Que interesses econômicos estavam em jogo neste momento? É importante entender que a burguesia estava presente. E é a partir da burguesia que nós entendemos que as classes mais altas e também a própria burguesia e as classes mais baixas se beneficiaram por esse comércio intenso com outras regiões. E a partir daí, na realidade, nós entendemos que a burguesia, juntamente com os reis, estavam próximos, porque o interesse era tanto dos reis quanto da burguesia. O crescimento econômico foi muito grande. Vamos conhecer agora o Custódio, que está a bordo do seu submarino, viajando pelos mares do tempo, explorando os mais variados tempos históricos, nos trazendo sempre informações importantes. Vamos ver o que ele nos trouxe hoje para a nossa aula. Opa! Olá, eu sou o Custódio. A bordo do meu submarino, eu viajo pelos mares do tempo, trazendo curiosidades muito interessantes para você. Olhe só o que eu trouxe a bordo do meu submarino quando estive na China. Um corte de seda. Esse belíssimo tecido foi um dos produtos orientais que mais fascinou as damas da Europa. Os europeus gastavam verdadeiras fortunas e empreenderam muitas e muitas viagens ao Oriente para comprar esse produto. A princípio, eles acreditavam que a seda era feita de alguma planta. Mas como sabemos hoje em dia, esse tecido é feito a partir do casulo de uma larva que se alimenta de amoreiras e que não por acaso se chama bicho da seda. Quando descobriram esse segredo, os europeus tentaram de várias formas trazer essa tecnologia para o Ocidente. Há uma história que conta que um nobre europeu
casou sua filha com um príncipe chinês com esse propósito. Quando voltou ao Ocidente, a filha do nobre teria trazido sementes de amoreira e casulos do bicho da seda, escondidos no próprio chapéu. Não se sabe se a história é verdadeira, mas por ela podemos ter noção do quanto esse tecido era valioso. A guerra de conflitos e interesses. As guerras e a falta de alimento propiciaram exatamente um ambiente extremamente negativo na Europa. Por que estamos citando esse aspecto? Principalmente as dificuldades que vão ocorrer nesse ambiente, ou seja, nas cidades na Europa. A formação das monarquias nacionais vão ser também uma consequência relacionada principalmente a esse período de reestruturação do poder na Europa. É a partir dessas monarquias que nós percebemos exatamente a mudança de poder que ocorre. Antes, nós tínhamos efetivamente os senhores feudais que estavam no poder. As suas terras eram de seu domínio. Após a Guerra dos 100 Anos, que ocorre entre a Inglaterra e a França, que são efetivamente dois reinos que vão se estruturar nessa perspectiva de centralização do poder, nós observamos que várias mudanças vão ocorrer. Mas quais foram esses motivos? Principalmente, quando nós falamos de Inglaterra e nós falamos de França, era muito comum nesse momento os reis se casarem com parentes da nobreza. E nesse caso, nós temos efetivamente um problema sério que ocorre na Guerra dos 100 Anos, que é retratada principalmente pelo reino inglês, que vai querer retratar o poder do reino da França. E a partir daí, na realidade, que esse conflito ocorre. Ele vai ser retratado numa região chamada de Flandres, que seria basicamente o conflito entre esses dois países aí, que vão querer esse território, que vão querer o domínio desse território. E a centralização do poder vai apresentar vários conflitos nesse período, principalmente quando nós tratamos de poder territorial, ou seja, aumentar o seu território. As consequências da peste negra. A peste negra era transmitida por uma bactéria presente em pulgas de rato. E é a partir daí que nós vamos observar que o aspecto da higiene nas cidades era muito deficitário, principalmente nessa concentração de pessoas. Pessoas jogavam alimentos no chão, faziam as suas necessidades em qualquer local, e a partir daí você vai ter, na realidade, uma cidade muito suja. E aí você tem uma concentração de ratos. E é justamente esses ratos que traziam essa bactéria que era repassada para as pessoas através de uma doença. É principalmente um dos motivos que nós temos dessa intensificação na Europa dessa doença. Nós observamos que cerca em torno de 1/3 da sociedade morreu devido a essa doença. Então a concentração de pessoas nas cidades era muito grande. Vamos observar agora um trecho do filme Ratatouille, que comenta um pouquinho sobre a origem da peste negra e as suas consequências. O rato negro chegou ao Ocidente primeiro, pegando carona com os pioneiros que voltavam. Oriente Médio. Europa. Na Europa, achando muito lixo, sujeira, grão. Não esquece do lixo, né? E mais lixo para comer, o rato negro rapidamente prosperou. A peste negra. Peraí, para tudo! Tá tudo errado! Não foi assim que a gente ensaiou. O quê? Qual o problema? Não tem nada de ratos, trevas, ratos e máscara da morte. O meu script fala de ratos e máscara da morte. E você esqueceu a pulga. Não foi o rato que causou a peste, foi a pulga que causou a peste. A pulga é o problema todo. Ah, dá a pulga pra ele. Não é essa. É essa aí. Ai, que nojo. Xenopsila Cheopes, a pulga de rato. Tá vendo? Essa aí trouxe a praga pra esse sujeitinho aqui, o rato. Matando o rato. Quando a pulga sente o rato morto e frio, ela prefere achar um rato vivo e quentinho. Mas, se aparecer um humano no caminho... Bom! De 1347 até 1352, a praga, ou peste negra, matou 1/3 da população da Europa no século XIV.
Assim como muitos ratos, talvez a maioria. E o que acabou com a praga? Ninguém sabe ao certo. Talvez o sabão, encanamento fechado, uma mudança de temperatura. Como nós podemos perceber, a peste negra ela foi efetivamente um grande problema que ocorre na Europa, principalmente com relação à questão da higiene. E a partir daí, na realidade, não sabemos efetivamente como ela acabou. Mas é possível que seja relacionada à mudança de hábitos que vão ocorrer na Europa, principalmente com relação à higiene. Talvez seja um dos aspectos mais importantes que nós poderíamos relacionar nesse momento à questão da peste negra, que foi efetivamente um dos grandes problemas que ocorreu na Europa e uma grande quantidade de mortes devido a essa questão. Quais foram as dificuldades vividas pela concentração de pessoas nas cidades? Ora, em primeiro momento, nós precisamos retratar principalmente a questão dessa concentração e a falta de condições dessas pessoas. É a partir daí que nós entendemos que o conflito não ocorre somente através das cruzadas. O conflito vai ocorrer também nas cidades, quando se concentra essas pessoas e você tem, em primeiro momento, uma pequena quantidade de alimento para essas pessoas. Essa falta de alimento, ela vai ser relacionada principalmente em uma das nossas principais consequências. E o aumento populacional é muito grande nesse momento. Então, esses dois ambientes, eles vão contribuir para principalmente as dificuldades que vão ocorrer na Europa. E a partir daí, nós percebemos então que esse cenário começa a se modificar. É justamente a partir deste ambiente que a Europa ela começa a se reestruturar. Mudanças vão ocorrer, principalmente quando nós retratamos o início da Idade Média até o período que nós estamos aqui, que é justamente esse período que as mudanças vão entrar em vigor. Vários países vão se organizar, vários reis vão se reestruturar. E é justamente a partir desse momento que nós percebemos então que cada um deles vai buscar o poder através da expansão territorial e através da concentração de riquezas. A formação dos Estados modernos. É claro que quando nós tratamos desse assunto, nós estamos relacionando a questão da centralização do poder. E a partir desse momento, nós observamos que modifica, que muda efetivamente o momento antes e o depois das cruzadas. Porque efetivamente nós falamos que as cruzadas foram um momento que dividiu essa relação entre o que era antes, o poder relacionado aos senhores feudais, e o que se transforma depois relacionado à centralização do poder dos reis. Esse desgaste que ocorre dos senhores feudais, principalmente com os altos custos gastos nas cruzadas, vão refletir nesse novo momento desta centralização desse novo Estado que vai começar a surgir. E quais foram as mudanças ocorridas na estrutura do poder e na consolidação do Estado moderno? Efetivamente, um aspecto importante vai ser relacionado principalmente a essa mudança do poder nos reis. Os reis vão estar com esse poder na mão. Outro aspecto também que a igreja vai estar ao lado desses reis. E é a partir daí que nós percebemos que essa estrutura de poder ela vai ser regionalizada. Ela vai ser através dos países, e esses países vão ter os seus reis e vão ter a igreja presente ao seu lado. Chamamos agora alguns aspectos importantes da nossa linha do tempo. As ligações entre as cruzadas e o fortalecimento do comércio proporcionou mudanças comerciais. E é justamente através dessas mudanças comerciais que a burguesia enriquece, que a burguesia cresce e vai, de certa forma, auxiliar também esse novo poder dos reis. É justamente nesse momento que passam a ser as localidades importantes que vão ser as chamados burgos, aonde vão se localizar os burgueses, aonde eles vão morar. Ou seja, são esses locais, na realidade, que são locais mais seguros e são locais onde esses grandes comerciantes estarão, de certa forma, próximo aos reis.
a importância da proximidade com os reis, a burguesia também se coloca ao lado desses reis, auxiliando no governo desses reis, através do pagamento de impostos, que passa a ser extremamente importante para essa classe, a nobreza, para essa classe, os reis. É justamente nesse momento que começa então a crescer. As cidades vão crescer, os reinos vão crescer, e esse sustento ele vai ser baseado nessa intensificação do comércio. Os reis passaram a ter um maior controle, um poder absoluto, e cada momento esse rei se torna mais forte. Ele vai ter a sua referência principalmente na construção de grandes exércitos. E são esses exércitos, na realidade, que vão estabelecer esse poder. Economia e a força são dois ingredientes importantes que estarão presentes principalmente nessa nova estruturação da Idade Média. O período conhecido como Idade Média é composto de uma grande diversificação de ações, como nós podemos perceber. E através desse momento, muitas mudanças ocorreram. A economia se modificou, os conflitos ocorreram, a extensão territorial aumentou, por outro lado diminuiu, quando existia o domínio dos muçulmanos, quando os cristãos retomam esse território, a formação dessas nações, o fortalecimento do poder real. É a partir daí que nós percebemos essas mudanças. É um período muito rico, como nós pudemos perceber, através de todas essas informações. E a centralização do poder do rei passa a ser um dos efeitos mais importantes. O desgaste dos senhores feudais. É justamente esse caminho que nós percebemos desta mudança grande que ocorre na Europa. E também não podemos deixar de lado a classe burguesa. É efetivamente essas situações que compuseram principalmente a questão da Idade Média. A Alta e a Baixa Idade Média foram compostas desses eventos importantes, que modificaram efetivamente o território, a religião, a situação social, econômica, e é a partir daí que nós percebemos então essas mudanças. A todos, muito obrigado, e hoje nós estaremos encerrando este quadro.